Nós vamos ao próximo tema do grande debate. O relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, disse em entrevista à CNN que a comissão deve dar prioridade a lideranças locais do movimento e descartou convocar lideranças nacionais como João Pedro Stedley, João Paulo Rodrigues, para depor nesse primeiro momento. O deputado disse que o primeiro passo é atualizar as informações do relatório da última CPI sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e tratar das invasões que acontecem desde janeiro de 2023. Vamos ver um trecho. Olha, o Stedley é como devedor profissional, né? Não deve ter nada no nome dele, não tem nada envolvendo o Stedley. Então, acho meio bobagem, nesse momento, haver convocação de Stedley, de João Paulo Rodrigues, de outros, que já são escolados nessa história de serem perquiridos sobre as irregularidades do movimento. Acho que neste momento é mais pertinente, faz mais sentido nós identificarmos quem são as lideranças ali na ponta. Esse sim, que tem feito as movimentações, as invasões criminosas, a depredação de início de janeiro até agora. Dessa vez eu começo com o Tardelli. Você acha que Ricardo Salles acerta ou não em começar a CPI com líderes do MST? A primeira situação curiosa é a gente ter um inimigo do MST como relator da CPI. Alguém que disse que teria que receber o sem terra bala. Se a gente trabalha, e se a gente funciona, se a gente quer... Se todo mundo luta por justiça, nós temos que lutar por um mínimo de isenção. Não estou dizendo que ele deva ser imparcial, não estou dizendo isso. Mas tem que ser, no mínimo, isento. Na verdade, essa CPI está se transformando num pelotão de fuzilamento, num corredor polonês. Nós não podemos dar para uma pessoa que odeia o movimento, que já tem uma posição firmada contra o movimento, e a pior das posições contra o movimento é a mais antagônica de todas, que ele seja o relator de uma CPI sobre esse movimento. Isso não é só irracional, isso é ilegal. Não há absolutamente nenhuma isenção do ministro em trabalhar para apurar, seja lá o que ele quiser apurar. Porque fazer uma CPI do MST e ouvir lideranças regionais do quê? Qual é o fato que ele quer? Qual é o fato concreto? Olha, de onde veio o dinheiro do MST? Todo mundo sabe. No domingo, agora, aqui no Parque da Água Branca, havia 400 mil pessoas foram à feira do MST, que distribuiu 50 toneladas de alimento para a população carente da cidade. Ricardo Salles, nessa função, é um deboche. Caio Coppola, você acha que Ricardo Salles acerta ou não em não começar a CPI do MST com os líderes do movimento? Acho que a gente pode começar respondendo essa pergunta endereçando aí o objetivo, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é investigar, apurar supostas irregularidades, supostas ilegalidades, né, associadas aí à atuação do MST e principalmente, né, os possíveis financiadores, né, de invasões a terras produtivas pelo Brasil. De repente não é simplesmente em eventos sociais, como relatou o Dr. Tardelli, ou iniciativas de crowdfunding, ou na venda, né, de indumentária, de bonezinhos e esse tipo de coisa que pertencem à estética burguesa, mas que são usados para financiar esse movimento social. De qualquer forma, as invasões, principalmente as invasões provocadas no que se consagrou como o Abril Vermelho, né, e incluindo aí áreas públicas, uma área da Embrapa lá em Pernambuco, merece especial destaque, ela causou mal-estar não apenas, né, em setores ligados à agricultura, pecuária brasileira, mas também no próprio Palácio do Planalto, né? E essas coisas elas têm que ser analisadas diante de um contexto muito desfavorável ao governo Lula no que tange, né, a produção rural brasileira. Vamos lembrar aí da compilação de ofensas de Lula da Silva aos agricultores no período eleitoral, né, se referindo a eles como fascistas, como capiaus, como brutos, em oposição, né, ao que seria, vamos dizer assim, uma postura refinada dele mesmo. Muito bem, Tardelli tem 1 minuto para a réplica. Olha, a CPI, ela é um mecanismo de investigação. Para se ter investigação, você precisa de um mínimo de isenção do investigador. Qualquer que seja a investigação.
Nós temos julgados, já entendimentos na doutrina, eu detesto falar esse juridiquês, sabe? Mas o que se considera é o seguinte, para que alguém possa ser relator de alguma coisa, não é possível que você coloque alguém que já historicamente se posicionou de forma assim, ó, vamos receber esse pessoal à bala. Não há essa isenção. O que me remete a uma segunda situação. Esta CPI pode estar já natimorta, naqueles efeitos que ela puder, efeitos jurídicos, concretos, civilizatórios. O que for soltar de rojão, a pirotecnia e tudo mais, eu não comento. Né? Mas nasce com um problema, ela nasce com o sinal de Caim. Muito bem, Caio Coppola. Só retomando aí um pouco da ideia do contexto, né, em que essa CPI se dá, a gente tem na Presidência da República, né, um senhor que em sabatina ao Jornal Nacional afirmou o seguinte: acho que os sem terra estão fazendo favor para os fazendeiros porque estão invadindo terras para o governo pagar. Ele falou isso em referência aos seus governos anteriores, que eram marcados aí por um sem número de invasões que haviam diminuído e que agora, misteriosamente, voltam a crescer. Então, o que isso mostra? Alguma coisa mudou. Há alguma variável diferente. Inclusive, pode ser escopo dessa CPI eventual não apenas leniência e conivência, mas estímulo, né, por parte do atual governo para que haja esse tipo de movimentação. E, de novo, a gente não está falando aqui de reforma agrária, que tem, inclusive, previsão constitucional. A gente está falando da invasão de terras produtivas, né, invasão de áreas públicas destinadas à pesquisa.